Salve, salve, galera! Beleza? Seguinte, nosso assunto para o vídeo de hoje é sobre o capítulo 7 da apostila, certo? E para a gente entender ele, se liga, a gente vai precisar dar uma sacada, dar uma relembrada em algumas características que a gente já estudou lá no comecinho da apostila. Quais características? O trabalho do historiador, o trabalho do detetive e o que é uma hipótese. Vocês lembram disso quando a gente estudou sobre o Sherlock Holmes? Que ele analisava as pistas, que ele sacava tudo que estava acontecendo e depois ele propunha, né? Ele colocava uma explicação para todo o crime, para o assassinato, para todo o mistério. Pois bem, esse nosso capítulo 7, ele discute isso. E qual que é o assunto? Qual que é o episódio? A gente vai juntar o que é um grande mistério com pistas históricas, certo? E quando a gente tem que investigar um mistério, primeiro a gente tem que saber e se perguntar qual é a pergunta, né? Qual que é o caso? O que a gente vai estar analisando? E a questão desse capítulo, ela gira em torno do seguinte, né? Ela vai estar querendo saber o seguinte. No planeta, existe um continente que ele é separado dos outros. E esse continente é o continente americano, é o continente que a gente vive. Vocês já sabem que os primeiros seres humanos, né, os primeiros homens, o primeiro ser humano, ele surgiu na África. E aí está um problema. Se o ser humano ele surge na África e o território, vocês já aprenderam isso com o cão. Não erra não, porque senão eu dou a letra nele, rapaz, e ele vem aqui, ó, na pancada. Beleza? Vocês já aprenderam que o continente americano ele é cercado por oceano. Beleza? E o mistério aqui é o seguinte. Como é que os seres humanos que surgiram na África conseguiram chegar no território americano? Sacou? Qual foi o caminho? Qual foi a invenção? Qual é a explicação para isso? Isso é um mistério, certo? E até hoje, os historiadores, os arqueólogos, os pesquisadores investigam várias pistas, vários elementos para explicar essa origem, sacou? Tem que ter acontecido alguma coisa, tem que ter uma forma. Isso é fato. Porque se nós existimos no continente americano, se já existe civilização aqui no território, significa que o ser humano ele chegou aqui. Sacou? E pelas pistas, a gente sabe que ele veio da África. Sacou? O lance é que a origem do ser humano ela veio da África. O lance é, qual é esse caminho? Como é que essas coisas aconteceram? Como é que ele consegue chegar de um continente até o outro? E ó, presta atenção. Se alguém tentar pensar na hipótese, hipótese é a explicação do mistério, lembram? Criaram uma explicação com base nas pistas, né? Se alguém tentar me explicar isso, falando que foi vindo de avião, vocês me pagam. Porque todo mundo sabe que a gente está falando de pré-história. E pré-história não tem avião. Ah, veio de barco, tá, mas é barco para navegar, galera, um oceano imenso. Então, tem que refletir, porque isso é difícil. Sacou? Essa análise ela é complicada. Beleza? Tem aí, na apostila de vocês, uma explicação de como é que os arqueólogos e os historiadores eles investigam essas pistas, né? Tem que analisar lá aonde que está o primeiro crânio, qual é a primeira ferramenta que foi encontrada, qual é o lugar que aparece a pista mais antiga. Por quê? Porque o lugar que aparece a pista mais antiga significa que vamos pensar, se o lugar tem uma pista mais antiga num local, significa que já tinha ser humano lá. E se já tem ser humano lá, a gente tem que explicar como é que ele chegou lá. Sacou? E se tem uma pista,
Peguem o continente americano inteiro, beleza? América do Sul e América do Norte. Se tem uma pista do ser humano mais velho aqui na América do Sul e uma pista mais nova na América do Norte, o ser humano ele chegou primeiro aonde? Aonde está mais antigo, sacou? Então ele chega primeiro pelo Sul. Mas e se a explicação falar que ele chegou lá por cima? Difícil, beleza? Não tem, até hoje, não tem uma resposta exata. Isso até hoje é um debate sobre esse caminho, ok? Na apostila de vocês, tem 4 explicações. Vocês vão ver aí que tem um mapa inteiro. Ó, vou passar a página. Página 126 e página 127. Beleza? Eu quero que vocês façam para mim um resumo dessas 4 explicações, dessas 4 teorias. O que é a teoria? É o jeito que os historiadores e os arqueólogos eles falam que aconteceu. Uns vão falar que eles vieram de barco, outros vão falar que eles foram navegando de ilha em ilha até chegar aqui na América do Sul. Outra teoria, que é uma das mais fortes, vão falar que o planeta congelou. Já viram falar? Se assistiram Era do Gelo, sabe aquela glaciação, aquele período que fica tudo congelado? Tem uma teoria que fala que lá em cima do planeta congela e o oceano fica congelado. E se o oceano fica congelado, as pessoas podem caminhar por cima dele, sacou? E aí elas passam de um continente para o outro, atravessando em cima do gelo. Mas não é aquele gelinho fino que, opa, tem que ir andando e quebrar. Não, é tudo congelado. Parece uma planície branca, assim, uma avenidona branca, gigante, congelada. Eles nem sabem que eles estão em cima d'água, de tanto gelo firme. Isso é uma teoria, sacou? E além das teorias, existe também os mitos. O que são os mitos? São as explicações criadas quando a gente não tem pista, quando as pessoas inventam uma explicação, certo? Aí eu quero que vocês façam o seguinte, além do resumo, né, além de analisar essas 4 teorias que a gente vai debater ainda, né, além da gente investigar essas 4 teorias, eu quero que vocês façam para mim a atividade 1 da página 129. Porque vai ter que juntar essas duas coisas. Que coisas? As explicações com base nas pistas, a explicação da hipótese, e a gente vai ter que comparar com os mitos. Ou seja, o que a lenda, o que a história criada falava e o que os pesquisadores e os detetives investigaram. O que uma coisa tem a ver com a outra. Responda isso daí para mim. Pensem, reflitam sobre esses caminhos. E uma outra tarefa, não é tarefa não, essa daí é divertida. Assistam a Era do Gelo de novo, só que dessa vez prestem atenção na glaciação e o que esses seres humanos eles estão fazendo. Vocês vão ver que eles vão estar fugindo para outro lugar. Será que esse outro lugar aí é o território americano? Depois vocês comentam comigo, beleza? Valeu, abraço.